Bom dia, boa tarde, boa noite, youtubers e youtubicas do canal, tudo bem com vocês? Hoje irei apresentar um circuito simples, já que o Halloween está chegando. Se bem que o Halloween é no final do mês que vem, mas vocês já podem deixar esse circuito pronto para as suas festinhas e deixar um ar mais realista no seu evento. Que essa experiência está na revista Experiências e Brincadeiras com Eletrônica Júnior, número 4, fevereiro e março de 1985. O circuito em questão é a Risada da Bruxa. E vamos ao circuito que está aqui. O que vocês vão precisar? Um capacitor eletrolítico de 220 microfarads, um resistor de 47 ohms, um push bottom normalmente aberto, um resistor de 15K, um transistor unijunção 2N2646, dois transistores BC548, um capacitor de 10 microfarads, um resistor de 10 kΩ, um capacitor eletrolítico de 10 microfarads, um resistor de 22 kΩ, um capacitor de 22 nanofarads, um transistor BC558, um resistor de 1K, um alto-falante de 8 ohms de impedância, uma alimentação de 6 volts, um interruptor liga e desliga. Como o circuito funciona? Uma risada estridente de bruxa tem que ser bem aguda e também tremulante, para não dizer bruxelante. O que seria o pleonasmo? Partindo disso, elaboramos os dois osciladores que são interligados conforme a figura 2. O oscilador de relaxação, o oscilador de áudio. Um é lento e outro produz o som. O primeiro é um oscilador de relaxação que utiliza um transistor unijunção com unijunção. Esse oscilador produz tremulações de baixa frequência, ou seja, as variações de tom que caracterizam a risada. A velocidade dessas variações são dadas por dois componentes no circuito principal, o capacitor C2 e o resistor R2. Se vocês quiserem uma risada mais rápida, pode diminuir o R2 para 12 kΩ ou mesmo 10 kΩ. E se quiser uma risada mais lenta, pode aumentar o C2 para 22 microfarads. O segundo é um oscilador de áudio que produz o som agudo que caracteriza o que seria o riso de uma bruxa. A frequência desse oscilador, que usa transistores comuns, depende de C4. Valores maiores como 33 nanofarads ou mesmo 47 nanofarads permitem obter ligeira mudança no timbre, tornando o riso mais grave. É uma experiência que o montador deve fazer. O controle de um oscilador sobre o outro é dado por R4, também por C3. Com esses componentes, o leitor pode fazer experiências interessantes. Um valor maior que R4, por exemplo, fornece um som mais grave, e uma mudança de C3 para valores com 22 microfarads ou mesmo 47 microfarads fazem com que a risada se modifique na forma, em variações. O circuito é alimentado por 4 pilhas pequenas e o seu consumo é relativamente baixo, o que garante boa durabilidade das mesmas. Ou vocês podem estar utilizando uma fonte se não quiser usar as pilhas. Os componentes usados na montagem admitem diversas equivalências, até o aproveitamento de sucata. Na sucata, por exemplo, vocês
de ser aproveitado o alto-falante tirado de um velho rádio, a barra de terminais que serve de chassi, todos os resistores e todos os capacitores. Os transistores podem ter os equivalentes indicados na lista de material. Apenas o 2N2646 e é que não deve ser substituído por equivalente, pois pode não ocorrer oscilações. E aqui está o circuito. Caso desejem copiar, pausem e montem o seu. Vamos fazer a demonstração do som. Vamos alimentar com 5 volts, funciona da mesma forma. Como todo circuito, vocês podem estar alterando os valores dos componentes para que a risada funcione de uma forma diferente. E vocês, técnicos em eletrônica, que desejam começar a sua caixa de ferramentas, comprem na loja Suetopo Limitada, Indústria e Comércio. Eles fabricam sugadores de solda, 3 modelos em corpo de alumínio e um mais simples em corpo plástico. Tem as peças de reposição, os O-rings para os bicos do sugador de solda, a camisinha em uma unidade ou 3 unidades. 2 modelos de suporte para ferro de solda, que já vem com a esponja vegetal. 2 modelos de suporte para carretel de solda, que pode ser pintados na cor verde cana martelado e aqui, ou na cor cinza claro martelado. Esponja vegetal para limpeza da ponta do ferro de solda. Alicate de corte zero, cortador de placa com régua de alumínio e o riscador em corpo plástico com a ponta de aço afiado, peças de reposição para o perfurador. Aqui é um kit que vocês podem estar mudando as 3 matrizes de 0,8, 1 e 1,5 milímetros. Caneta para traçagem do circuito impresso com tinta permanente, um rolinho de estanho para pequenos concertos, código de cores para resistências, grafite em pó, suporte para placa de circuito impresso para que vocês possam estar com as mãos livres para inserir ou retirar os componentes, percloreto de ferro, embalagem com 25 kg indicado para indústrias e escolas e embalagens de menor quantidade para que vocês possam ter em casa sem problema nenhum. E preparem esse percloreto de ferro em ambiente ventilado, porque ele tem uma reação exotérmica e os vapores podem ser meio tóxicos, mas depois que a solução estiver pronta, ela se torna inofensiva. Perfurador de placa em 2 modelos diferentes, placa padrão de circuito impresso para 2 integrados, 3 integrados, 1 integrado para que vocês possam soldar componentes em volta, placa de circuito impresso padrão tipo ilha, e aqui mais um modelo de placa padrão para um integrado.
placas cobreadas virgens que vocês podem estar adquirindo em fenolite de simples e dupla face, fibra de vidro de simples e dupla face e uma observação importante: fornecemos outros tamanhos sob consulta. E aqui nós temos 5 kits para confecção de placa de circuito impresso, conforme o bolso de vocês. Temos aqui o Sui Kit, código CK15, laboratório para confecção de circuito impresso em estojo de madeira. O que ele contém? Placa de fenolite cobreado virgem de 5 por 10 cm, cortador de placa de alumínio, régua simples com escador de ponta de aço afiado, caneta para traçagem, perfurador de placa de fenolite com ponta de 1 mm, percloreto de ferro para diluir em meio litro de água e um manual de instruções. E se vocês quiserem entrar em contato com a Suetoco Limitada Ferramentas para Eletrônica, o endereço de lá é o Ernesto Biester 77, Jardim Cristal, São Paulo, capital. Fica bem próximo do Autódromo de Interlagos. O CEP é o 047 77 120, caso queiram trocar correspondências. Telefones fixo de lá é o 11 5667 5381. Celular WhatsApp, código de área 11 99525 1090. E vocês estarão conversando com a proprietária Eliana Pavanello Socami. E o site deles é www.suetoco.com.br. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Um vídeo simples, mas que vocês podem, é mais um brinquedo que vocês podem estar montando e se divertindo. Vamos mais uma vez. Boa diversão para vocês e bons sustos durante o Halloween. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e indiquem o canal para um amigo para ajudar no crescimento do mesmo. Muito obrigado por assistir.